E aí galera, beleza? Sou o Gilberto. Quero tentar em 7, 10 minutos no máximo fazer uma explanação aos companheiros aí de uma proposta unificada que pode aí derrotar o patrão e garantir o direito de todos. Uma proposta que unifique toda a categoria aí, beleza? Temos visto aí o desespero da direção da Fundação Casa, inclusive de mandando os diretores de DRM aí ir para cima das unidades, pressionar os funcionários aí para a Assembleia aprovar a proposta de aceitação da proposta da Fundação Casa. Por que ela está encurralada? Porque ela sabe que ela não tem condições de implantar o 5x2. E por que ela não tem condições de implantar o 5x2? Porque ela teria que contratar aproximadamente 2.000 profissionais para poder colocar dentro dessa escala. Além disso, você tem o descanso intrajornada. O que é o descanso intrajornada? É aquele descanso que o trabalhador tem entre uma jornada de trabalho e outra. Né? Então eu tenho que trabalhar determinada quantidade de horas, pela previsão legal 8 horas, ir para casa descansar e voltar depois para trabalhar mais 8 horas. No mínimo esse descanso tem que ser de 11 horas, é o que prevê a lei. Né? E aí ela tem que colocar alguém para trabalhar no seu lugar. Fora isso tem as folgas, você teria direito a 2 folgas semanais aí, né? E aí ela tem que colocar alguém para trabalhar. Então, com o quadro reduzido que hoje tem dentro da Fundação Casa, ela não teria condições de contratar pessoas, 2.000 pessoas para poder colocar no... Né? Então isso é um fato que eu quero levantar para os companheiros aí. Ela jogou na rede aí a decisão do tribunal no recurso em relação ao agravo de instrumento, que foi impetrado pelo Ministério Público de Bauru, como, eu perdi a ação, então eu tenho que implantar. Não, ela não tem que implantar, porque aquela decisão lá e a ação do Ministério Público não fala que é contra a jornada 2x2. Ele fala da regularização. Isso tem que ser bem posto aqui. Ele fala da regularização da jornada de trabalho. Ou seja, se há um acordo coletivo e ela cumpre o acordo coletivo, ou seja, ela paga a suplementação dessas horas da escala e mantém a escala 2x2, que é benéfica para todo mundo, inclusive para a instituição, né? Por isso que eu falei lá na matéria anterior, é um jogo de truco, porque na verdade a instituição quer que se mantenha os 2x2, que ela não tem condições de implantar os 5x2, certo? Ela quer manter os 2x2, só que ela quer manter sem dar nada. Então a decisão lá que favorece o Ministério Público, ele não é contra os trabalhadores, ao contrário, ele vem respaldar o interesse dos trabalhadores. O que a Fundação percebeu é que se não tiver um acordo aí, ela vai ter que cumprir aquela decisão de pagar aquilo que era o que previa a portaria 265, que regulamentou a jornada 3x2. Quando se implantou a escala 3x2, que foi uma unificação que foi feita através de acordo coletivo, foi bem anterior à minha gestão, né? Foi lançada a portaria 265 para poder regulamentar essa situação. Né? E foi feito através de convenção e acordo coletivo. E como se diz lá no artigo 7º da Constituição Federal, é isso que eu quero chamar a atenção dos companheiros, artigo 7º da Constituição Federal, inciso 13. A jornada de trabalho ela só pode ser alterada por acordo ou convenção coletiva. Ou seja, ela não fala que pode ser alterada por decisão judicial, por determinação judicial. Lá fala que só pode ser alterada por quê? Por acordo ou convenção coletiva. Do contrário, tem que se cumprir a lei. É a lei. Né? Então esse é um outro aspecto que nós queremos levantar aqui. Como foi firmado um acordo ou uma convenção coletiva lá atrás, em 98, que estabeleceu a portaria 265, que unificou a escala de 12x36 para todo mundo para 3x2, prevaleceu a 3x2. Quando foi em 2002, a Fundação tentou impor a escala 2x2 através de um plano de carreira, cargo e salário, que foi rejeitado pelos trabalhadores. Tanto que a Fundação e o sindicato não, uma parte da diretoria do sindicato, solta aí uma ata, né, que é a ata de uma das reuniões que teve no TRT, onde a categoria rejeitou, nós rejeitamos em assembleia a proposta. Tanto que foi julgado pelo TRT, e tanto para ver que não tem força de cumprimento à decisão em relação à questão da jornada, quando ela é fechada por acordo ou convenção coletiva, que todos os trabalhadores que ingressaram com as ações requerendo o cumprimento, ou seja, a incorporação das horas da escala no seu salário, ganharam essas ações. Eles ganharam essas ações. Quando é que a Fundação veio regulamentar novamente isso? Né? Porque se tivesse validade aquela decisão, ela já teria soltado uma portaria, porque ela é obrigada por ser instituição pública, ela é obrigada a fazer isso através de uma normativa legal. Ela teria soltado uma portaria
naquele período, implementando. No entanto, ela não fez isso. O que ela fez? Ela soltou um documento, que a maioria dos antigos tem, o Galvão postou outro dia aí, né? E outros companheiros, um documento obrigando os funcionários a assinar que concordava com a alteração da escala, mas lá no rodapé ela deixava bem claro, não haverá alteração no salário e não haverá alteração no pagamento das horas fixas da escala, porque ela sabia que aquilo era ilegal. Por quê? Porque não houve acordo ou convenção coletiva, ou seja, mesmo tendo um julgamento do tribunal, não tinha validade. Por quê? Porque não foi feito por acordo ou convenção coletiva, correto? Então, esclarecendo esses pontos aí, quando é que ela veio soltar uma nova portaria? Em 2007. Já era uma outra gestão, era a gestão da Maria Guzmão, onde tanto a Guzmão quanto a Fundação errou, os dois comeram bola. Vamos falar isso daí. Esse é o desespero da Fundação, porque o administrador público, ele pode responder por isso, né? Por essa ilegalidade. E esse é o desespero da presidente da Fundação, e obrigar os trabalhadores a aceitar de qualquer jeito, a qualquer custo, a forma como ela está propondo aí. Por força do plano de carreira, cargos e salário de 2006, a ingenuidade também da direção, foram lá e aprovaram o plano. Só que aquilo não fixou dentro do acordo coletivo, daquele período, a escala. E aí a Fundação achou que tinha sido aprovado e foi lá e lançou a portaria 129/2007. E essa portaria foi a que regularizou tecnicamente a escala 2x2. Porém, ela não tinha amparo legal. Por quê? Porque não foi feito através do quê? Do acordo da convenção coletiva, que é a previsão maior da lei maior, que é a Constituição Federal. Portanto, os trabalhadores puderam reconhecer esse direito e começaram a ingressar com ações aí na Justiça para requerer o direito das horas extraordinárias da escala. E aí você fala, pô, mas não tinha uma decisão do tribunal? Ora, poderia até ter uma decisão do tribunal, mas ele não tem força de coibir o direito individual do empregado. E é isso que eu quero alertar, por isso que eu quero fazer uma proposta que talvez unifique a todos os companheiros aí. Então, diante disso, companheirada, a Fundação comeu a bola e agora ela está desesperada, porque ela sabe que se julgar pelo tribunal, ela vai ficar com uma faca no pescoço, e se não julgar, né, ela vai ficar com uma faca no pescoço da mesma forma. Porque se não for avalizado pelos trabalhadores em assembleia, se os trabalhadores não aprovarem a assembleia para que o sindicato dê lá a sua chancela no acordo, ela está ferrada. Porque a maioria das ações aí do pessoal que ingressou, a média é de 40, 50 mil reais. Então, se o pessoal for lá amanhã e chancelar essa proposta da Fundação, todo mundo vai perder de ganhar 40, 50 mil reais, ou até mesmo de incorporar elas no seu salário. Que é o correto agora, é entrar com a ação pedindo a incorporação, pedir o pagamento dos atrasados e a incorporação dela no salário. Né? Por outro lado, nós não podemos deixar esses companheiros do interior que foram corajosos, foram companheiros que tiveram o peito de peitar a Fundação, no veneno que eles estão, na escala 5x2. Nós não podemos fazer isso. Porque isso é crueldade com os companheiros, são nossos companheiros de trabalho. Porque do momento que essa instituição, cada trabalhador tiver a consciência de que é um por todos e todos por um, se atingir meu companheiro me atinge, e eu por isso eu vou brigar por ele também, né? Nós vamos voltar a comandar essa instituição como era antigamente. Então, diante disso, rapaziada, eu quero fazer uma proposta aqui, que ouvindo o Emerson, né, ouvindo vários companheiros aí de base, ouvindo a queixa do pessoal do interior, ouvindo os companheiros que querem a greve de imediato também, como eu também vinha defendendo a greve de imediato, hoje, numa discussão com alguns especialistas aí, consultando alguns advogados, enfim, companheiros que militam comigo na área trabalhista, nós pensamos numa proposta que pode ser um consenso, que pode unificar a categoria inteira e derrotar a instituição e garantir ao mesmo tempo o direito de todos. Qual seja, o tribunal vai julgar, não vai julgar? Então, se ele vai julgar, como aconteceu em 2002, isso vai impedir de nós ingressarmos com as ações individuais? Não! Não pede, por quê? Como está colocado aqui, ó. O artigo 7º da Constituição, inciso 13, ele diz o quê? Apenas por convenção ou acordo coletivo. Lá não diz que por decisão judicial. Então não pode ter essa interferência do judiciário em algo que é uma norma que compete a trabalhadores e empregadores decidirem. Então eu quero fazer como proposta de mediação aqui, companheira, para que a gente possa unificar a categoria inteira e trazer os companheiros que estão no 5x2 para o 2x2 e garantir o direito dos outros de requererem judicialmente os seus direitos, que é o seguinte: nós rejeitaremos a proposta da Fundação, nós rejeitaremos.
não aceitaremos a proposta da fundação. Correto? Então, não aceitamos essa proposta, vai para julgamento. O tribunal vai botar uma mediação lá, certo? Ele vai colocar uma proposta intermediária. Essa proposta julgada pelo tribunal impede de nós de recorrermos individualmente para o judiciário para requerermos os nossos direitos? Não. Por quê? Artigo 7º da Constituição. O juiz ele é escravo da lei, ele não pode sobrepor o que está na Constituição. Então, se não tem acordo ou convenção coletiva, você pode requerer individualmente, sim, o seu direito. E aí nós já marcamos uma data de greve para o dia 14, depois do julgamento do tribunal. Ou seja, no dia 14 de junho, a gente já define amanhã, dia 14 de junho, se a partir do dia 11 a fundação não cumprir a determinação que foi feita pelo tribunal, trazer os companheiros que estão no 5x2 para o 2x2 e manter a escala do 2x2 da forma como for determinada pelo tribunal, nós retomamos a greve, nós decretamos greve no dia 14 por um motivo. Aliás, por 3 motivos. Primeiro, pelo cumprimento da decisão do tribunal. Que aí o tribunal vai se sentir valorizado. Correto? Porque nós estamos acatando, então a fundação tem que cumprir. Segundo, a nossa greve vai ser legal. Porque é o quê? É uma greve que exige o cumprimento de uma decisão judicial. Nós queremos o cumprimento daquela decisão em relação às escalas, mas nós também queremos o cumprimento da decisão em relação ao dissídio do ano passado, e especialmente na questão da segurança, e aí tem que entrar na pauta, porque aí você vai entrar com uma greve com um novo pedido. E o novo pedido qual que é? O cumprimento da sentença do TRT. Que foi com isso que nós fizemos passar pelo TST e quebramos o OJ5 e garantimos a decisão do 2231 lá em Brasília. Então, nosso discurso ele tem que ser pontual, certo? Então, nós temos que garantir o retorno dos companheiros da escala 5x2 para o 2x2, ou seja, vai ter que garantir todo mundo no 2x2, certo? A questão da segurança, o cumprimento da decisão do tribunal do ano passado, e aí a gente pode fazer esse debate, inclusive, em Brasília, correto? Essa é uma outra questão aí que nós temos que garantir. E também a questão dos nossos benefícios. Nós não podemos abrir mão disso em hipótese alguma, né? Então a segurança, o cumprimento da decisão do tribunal e a manutenção da escala, isso é fundamental. E aí por que todo mundo ganha? Porque esses companheiros que ingressaram com a ação vão poder retornar para o 2x2, que é direito deles, temos que respeitar esses companheiros, porque foram corajosos em ingressar com essas ações, correto? Ao mesmo tempo, não vai impedir de nós, que ainda não ingressamos, aqueles que não ingressaram com as ações, requerendo o direito da escala, e essas horas da escala excedente, e eu já oriento os companheiros não só a requerer as horas da escala, mas requerer, inclusive, a incorporação delas no salário, como ocorreu em 2002, certo? E também garantir aí que uma categoria fique unificada contra essa política nefasta que vem sendo feita por essa instituição. E também exigir na nova greve uma intervenção do judiciário na corregedoria da FEBEM diante de tantas denúncias que nós temos feito aí e as provas que se tem das fraudes dos processos administrativos que penalizam os companheiros. Eu entendo que essa é uma proposta que unifica a categoria toda contra a instituição, porque ela garante os companheiros que já foram penalizados a retornar o seu direito, ela garante aqueles que ainda não ingressaram com a ação requerer o seu direito em relação aos salários, que pode dar um ganho de torno de 30%, correto? E coloca a fundação numa saia justa. Por quê? Porque a nossa proposta ela valoriza o tribunal. Essa é a primeira coisa, porque nós estamos exigindo um cumprimento da decisão dele, certo? Segundo, coloca a instituição contra o tribunal, né? Porque é ela que está tentando descumprir. Terceiro, nós vamos poder entrar numa greve legalizada, colocando na pauta, na cabeça da pauta, o cumprimento da decisão e da segurança do processo 2231 e da decisão do ano passado, que nos garante a questão da segurança. Isso tribunal nenhum, nem o TRT, nem o TST vai julgar ilegal uma greve. Nós podemos fazer 100 dias de greve, porque nós temos amparo legal, inclusive pelo processo 2231, se nós requeremos isso na cabeça da pauta, de sair de greve com cartão batido, inclusive, onde a fundação não vai poder descontar um dia de salário. Espero que os companheiros tenham entendido a proposta aí, ó. Greve para o dia 14, vamos esperar a decisão do tribunal, mas já decretada a greve para o dia 14, já com o seguinte discurso: não cumpriu a decisão do tribunal, não cumpriu a questão da segurança. A partir do dia 11, não devolveu os companheiros para a escala 2x2,
partir do dia 14 nós paralisamos tudo. Tudo! E não vamos cumprir liminar nenhuma, porque não vai ter nem legalidade para a fundação fazer isso, porque foi isso que nós fizemos em 2002, foi isso que nós fizemos em 2004, e saímos vitoriosos aí, sem ter prejuízo nenhum. Tanto que os companheiros antigos ingressaram com ações e ganharam e incorporaram no seu salário. E esse é o conselho que eu quero dar para os companheiros novos aí. Forte abraço para vocês aí. Amanhã a gente se encontra na Assembleia.